A Europa enfrenta a pior crise financeira de uma geração. Tudo começou em 2007, nos Estados Unidos, onde bancos, num excesso de optimismo, abriram falência em resultado de maus compromissos no crédito imobiliário. Em setembro de 2008, o quarto maior banco de investimento americano, o Lehman Brothers, entrou em colapso. Desde então, a crise propagou-se pelo resto do mundo. Desenvolveu-se um ciclo vicioso. Os bancos pararam de fazer empréstimos entre si e o crédito secou. Prevenindo um colapso total do sistema bancário, os governos europeus avançaram com o resgate dos seus bancos com apoios urgentes, a uma escala sem precedentes. 4,5 bilhões de euros, o equivalente a 37% do PIB anual da União Europeia, foi empregado entre 2008 e 2011. A União Europeia também lançou um programa de recuperação europeu para salvaguardar o emprego e os níveis de proteção social e apoiar o investimento económico. Desta forma, evitaram-se corridas aos bancos e a poupança dos europeus foi protegida. O euro manteve o seu valor e protegeu com sucesso os países da zona euro dos piores efeitos da crise económica, permitindo às empresas europeias um campo estável de atuação para o comércio e o investimento internacionais. Mas este esforço teve consequências, especialmente porque grande parte do dinheiro teve de ser emprestado. Desde os fins de 2009, os países da zona euro mais expostos começaram a ter problemas no financiamento das suas dívidas, originando um novo desenvolvimento da crise, a crise da dívida soberana. Com déficits crescentes e uma espiral de dívida, os mercados perderam a confiança na capacidade de certos governos de pagar aquilo que deviam. As taxas de juros dos títulos de dívida pública tornaram-se insustentáveis. Como muitos dos títulos eram detidos por outros países e bancos europeus, revelou-se ser um problema para todos, especialmente para os países que partilham o euro como moeda. Esta perda de confiança levou os bancos a reduzir os empréstimos a empresas e privados. Em 2009, a economia da União Europeia sofreu a maior recessão desde a sua criação. Após uma breve recuperação, entrou novamente numa recessão ligeira, no início de 2012. Consequentemente, o desemprego atingiu níveis sem precedentes em muitas zonas da Europa, criando dificuldades e níveis de pobreza crescentes. Isto significará que o euro tornou a crise ainda pior? Não, nem todos os países da zona euro acumularam dívidas excessivas e nem todos os países fora da zona euro mantiveram a dívida controlada. Pertencer à zona euro significava que os membros podiam contar com a solidariedade dos restantes. Dado as economias da zona euro serem tão interdependentes, se um prosperar, os outros beneficiam com isso. Se um vacilar, os outros sofrem. Por isso, os líderes europeus decidiram avançar com medidas comuns. A lição principal da crise foi que a Europa precisava de construir uma união económica mais próxima para complementar a união monetária existente e para garantir que as finanças públicas sejam sustentáveis. Primeiro, a União Europeia introduziu regras mais apertadas para manter controlados dívidas e déficits públicos e garantir que os países não gastem acima das suas possibilidades. Foi assinado um novo tratado fiscal para fortalecer a confiança, limitando os déficits estruturais anuais a 0,5% do PIB. Esta crise mostra claramente que uma economia alimentada com dívida não é sustentável. A Comissão Europeia garantirá agora que os limites das dívidas e déficits são cumpridos e que os orçamentos nacionais não ponham em risco outras economias europeias. Este é o objetivo de uma união fiscal. Segundo, está a ser intensificada a supervisão financeira europeia para garantir que os bancos sejam melhor capitalizados, tenham comportamentos responsáveis e emprestem dinheiro a privados e empresas. Isto abre caminho a uma união bancária que garanta que os depósitos das pessoas ficam protegidos e os contribuintes não sejam forçados a pagar pelos erros da banca. Terceiro, a proteção da moeda única está a ser reforçada através do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Um fundo que ajudará os países da zona euro que não possam temporariamente receber empréstimos dos mercados financeiros ou que precisem de apoios para a recapitalização de bancos frágeis. Serão feitos empréstimos se os países concordarem em reestruturar a economia e recuperar a sua estabilidade financeira. Quarto, a União Europeia seguirá os objetivos da Estratégia Europa 2020, implementando reformas estruturais para explorar o potencial do emprego, para aumentar a produtividade e a competitividade.
Isto implica investimentos-alvo com fundos nacionais e da União Europeia para dinamizar a investigação de ponta, a inovação e as tecnologias recentes, unir os transportes europeus e as redes de energia e levar a internet de alta velocidade a todos os europeus, onde quer que vivam. Recuperar o crescimento da economia não é tarefa fácil, mas trabalhamos em conjunto para encontrar soluções para a crise. Precisamos de finanças públicas saudáveis em toda a Europa e mecanismos de solidariedade para situações de crise. Uma união fiscal. Precisamos de uma supervisão dos mercados financeiros mais forte, uma união bancária. Precisamos de uma união económica mais profunda, com investimentos-alvo que impulsionem o crescimento e a competitividade. A União Europeia é um projeto do cidadão, baseado na democracia e na responsabilidade dos eleitores. Deverá recuperar desta crise mais forte e mais unida. Uma verdadeira união política, com um Parlamento Europeu reforçado. Um lar próspero para os seus 500 milhões de habitantes e um ator mais forte na cena mundial.